paz do Senhor a todos. Hoje eu gostaria de estar meditando com os irmãos um pouquinho da palavra de Deus a respeito, irmãos, do divórcio. Um tema tão peculiar, um tema tão constrangedor, um tema tão difícil de estar falando, de estar conversando. E fica aqui uma pergunta: será que Deus permite o divórcio além do adultério, como ele diz em Mateus 19:9? Vamos ver na palavra de Deus? Então vem comigo. Baseado nisso, irmãos, nós vamos estar meditando a palavra do Senhor que Paulo escreveu 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 10 e versículo 11. No versículo 10 diz assim: Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E no 11: Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. O interessante é que no versículo 10, Paulo mostra que a vontade de Deus para o casamento desde o princípio é que ele seja imutável, que ele seja permanente, até que a morte o separe. Só que, infelizmente, a sociedade tem mostrado de outra forma. Tem mostrado o quê? Estatísticas comprovam que mulheres estão sendo agredidas diariamente, mulheres têm sido violentadas diariamente, mulheres vêm sendo mortas pelos companheiros, principalmente de forma assustadoramente. E o mais triste de tudo é saber que mulheres cristãs, mulheres que vivem na casa de Deus, estão sofrendo com isso. E se calam diante dessa situação por vergonha do pastor, por vergonha da sociedade, que ao invés de acolhê-la, muito pelo contrário, vem apontá-la e exclui ela da sociedade, exclui ela da igreja, então ela se sente o quê? Marginalizada, né? E percebam que no versículo 11, Paulo não se refere ao divórcio permitido por Deus, causado pelo adultério, como registrado em Mateus 19:9. Vamos ver a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus 19, no versículo 9, diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, é bem diferente, né? O Senhor diz a respeito do adultério, mas Paulo aqui fala de um outro momento, de uma outra questão em que também seria permitido o quê? Não divórcio, mas a separação de corpos, não permitindo que essa pessoa que se separe se case novamente. Então há um preço a pagar, né? Quando você separa, não te dá a liberdade de você casar de novo. Nós temos que ter isso em mente, porque no grande dia daremos conta disso para o Senhor. Amém? Então, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo está falando da separação sem o divórcio formal, como por exemplo em caso de violência, ou se referindo a situações em que o cônjuge age de modo a pôr em perigo perigo à vida física ou espiritual da esposa e dos filhos. Assim, a palavra de Deus respalda a separação quando? Nesse caso, pois é preferível que o cônjuge deixe o outro, mas que permaneça sem se casar. Jamais, irmãos, jamais eu creio que Deus será favorável à não separação de um casal em que um dos cônjuges vive sempre a maltratar fisicamente o outro e a agredir aos filhos. Então veja que em caso de adultério é permissível o quê? O divórcio, e que a pessoa seja livre para se casar com outra pessoa, ter dos mesmos padrões, né? Mas em caso em que a pessoa coloca a vida física, a vida espiritual dela em risco, é preferível que se separe. Não o divórcio formal, que ela fique separada, mas que ela não se case novamente. Amém? Espero que essa mensagem tenha sido esclarecedora. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz.
ela cura, ela abençoa, ela restaura o seu casamento, ela restaura você, ela cura as tuas, a minha, as nossas feridas. Glória a Deus por isso. E se fosse o seu caso, Deus é contigo. Deus sabe de todas as coisas. Eu não estou aqui para te julgar, não quero te julgar, não tenho esse direito, mas espera em Deus. Tem dúvida? Busque a resposta em Deus. Antes de tomar qualquer decisão, ore a Deus, não vá pelo coração, porque a palavra do Senhor também diz que o coração é enganoso. Busque primeiro em Deus, se está em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Fique com todos com a paz do Senhor Jesus. Orem por mim, que eu oro por vocês. E até a próxima.